Agora, podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação, Pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o Pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa do podcast Mostra o Texto. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome de Jesus seja exaltado. É para isso que nós nos reunimos todas as manhãs. Na técnica do programa está aqui o Cláudio, que na semana passada sofreu. Não, foi nessa semana, né? Foi essa semana, não foi, Cláudio? Essa semana. Mas agora já passou, a pior parte já passou, então ele está cantando o hino da vitória, que eu não sei qual é esse hino até hoje, mas tudo bem. Comigo no programa de hoje, ele, pastor Elias Soares, que demorais essa manhã. Bem-vindo, Elias. Muito obrigado, pastor César. Fala pertinho. Aquele abraço a todos os amigos, irmãos. Olha, o trânsito de São Paulo não colabora. Não, mas tá bom. É uma correria. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail Soares, para o Davi e para todos os nossos amigos no nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. No YouTube. Certo. Eu falo igual o Luciano, aprendi com ele. YouTube, PR Elias Soares Oficial. E no Instagram, PR Elias Soares Oficial, é claro. PR Elias Soares Oficial no YouTube e no Instagram. Você entrou no TikTok, Elias, ou não? Olha, a Abigail é que vê essas paradas aí, como diz a garotada, né? TikTok, tem um outro também. Tem TikTok, tem um concorrente do TikTok, é verdade. Tem, então ela já colocou todos aí, mas o que... Kawaii, isso aí, que eu falava Kawaii, olha só, nada a ver, né? Kawaii. E ela já botou em todas essas mídias aí. Maravilha. E o nosso tema hoje é contradições bíblicas. Elas existem. A Bíblia tem contradição? Bom, vamos lá. Uma que surgiu até depois do nosso programa é sobre o nome de Jesus. E aí tem muita coisa sobre o nome de Jesus e eu queria aproveitar o pastor Elias aqui para isso. A primeira é sobre as traduções. Seitas restauracionistas, elas existem o tempo todo. Muitas delas têm um caráter de serem seitas proféticas, né? São aquelas que marcam datas para a volta de Jesus. Algumas delas militam na ideia do nome de Jesus. Então tem as testemunhas de Iehoshua e testemunhas de Ial-Roshua, testemunhas de Al-Rushua, testemunha de Ialcha, agora tem Ialcha e tal. E todas essas seitas, elas reclamam uma questão, que é nomes não se traduzem, nomes não podem ser traduzidos, por isso o nome de Jesus é uma farsa. Jesus é uma farsa. Então o nome de Jesus, esse nome Jesus não pode ser verdadeiro, porque tanto o grego quanto o hebraico não tem a fonética do J, né? Esse J, não tem esse som. E aí eles trabalham em cima de algumas verdades, por exemplo, é verdade que em hebraico não tem o som de J, nenhuma letra do hebraico tem o som de J, nenhuma letra do grego tem o som de J, esse som, essa fonética é posterior e tal. Então, antes de falar sobre, porque tem também a polêmica de Jesus vai chamar Messias, é um nome, ou Jesus seria o nome? Qual é a tradução? Nomes não se traduzem. Quando o senhor vê essas pessoas falando sobre Ialcha, Iehoshua, Yeshua, Ial-Roshua, como é que a gente se comporta sobre isso e o nome de Jesus? Bom, vamos lá. O Filho de Deus, ele tem um nome, mas não apenas o nome. Nós entramos numa área bastante interessante, que é conhecida na área da linguística, mais precisamente na área da glotologia, que vem de glossa, língua, e logos, estudo acerca das línguas, que também recebe o nome de linguística. Dentro da glotologia, pastor César, nós temos um estudo chamado onomatologia.
A palavra onomatologia, ela vem do grego onoma, que é a palavra grega para nome, mais logia, que vem de logos, que é estudo, mais sufixo ia. Logo, onomatologia significa a ciência dos nomes ou o estudo acerca dos nomes. E a onomatologia, ela sambarca vários estudos, como, por exemplo, a teonímia. A teonímia, que vem de theos, mais onoma, significa nomes divinos, ou nome de Deus. E quando falamos de nome de Deus, nós então incluímos todos os seres sobrenaturais, inclusive anjos também, por exemplo, Gabriel, Michael, que é o Miguel, o nome de Deus, o nome do Filho de Deus, o Espírito Santo, e também, curiosamente, visto que não é um estudo voltado para o meio evangélico, mas é uma ciência dentro da grotologia, faz parte também deste grupo de nomes, os nomes de seres sobrenaturais que também não constam na Bíblia. O nome do Filho de Deus, portanto, faz parte da teonímia, é um nome divino. Agora, a grande discussão é qual é o verdadeiro nome do Filho de Deus. Afinal de contas, é Yeshua? É Yehoshua? É Jesus? É Yahushua? Sei lá, tantos nomes. Possibilidades aí que o pessoal vai criando. Esses grupos são conhecidos como os grupos restauracionistas do nome. E também tem os restauracionistas do próprio texto bíblico, dizendo que o texto bíblico ele foi romanizado, a igreja corrompido, alterado. Agora preste atenção, só para o Novo Testamento nós temos quase 6.000 manuscritos. E que foram descobertos, não é por evangélicos, por católicos, não. Pela arqueologia, que também é uma ciência que está a serviço da verdade histórica. E como é que a Igreja Católica, durante 3.000 anos, 2.000 anos, quando nem sequer existia, que passaram a existir a partir do quarto século, ela mexeu nesses manuscritos que vêm sendo descobertos ao longo do tempo? Poxa, teria que ser, no mínimo, onisciente, onipresente. E o Novo e o Antigo Testamento são dezenas de milhares de manuscritos encontrados. Portanto, eu não sou advogado da Igreja Católica. Mas uma coisa eu posso afirmar, isso é uma falácia. Não há como eles terem alterado. Ah, mas e os manuscritos mais aceitos? O que são esses manuscritos mais aceitos? É o texto crítico. O que é um texto crítico? Qualquer texto que tenha um aparato crítico é um texto crítico. Mas denominou-se texto crítico 3 dos principais, o Codex Vaticanos, que está lá no Vaticano, que até então a Igreja Católica arrogava ter o melhor texto e por isso ter a melhor interpretação, mas posterior a isso foi descoberto o Codex Sinaíticos e depois o Codex Alexandrinos e outros códex. Agora, o fato deles 3 serem os mais aceitos não significa que tudo que está ali é realmente como deveria estar, porque nós temos também os códex que foram encontrados, que são os códex bizantinos, os manuscritos bizantinos. E entre eles você tem, por exemplo, o textus recepto, o texto recebido, você tem a família 35, você tem o texto majoritário. Todos esses textos, eles perfazem um total de mais de 5.900 textos. E é curioso observar que muita coisa que estão escritas nestes textos não estão, por exemplo, nos manuscritos mais aceitos, mas que na tradução, por exemplo, eles apresentam, e não entre colchetes. Agora, existem também muitos registros nos códex esses que são descritos como menos antigos, que constam ali, não constam nos manuscritos mais aceitos. Bom, mas a questão não é manuscritológica, é sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Então, primeira coisa, vamos lá. Nesses textos não há nenhum tipo de rasura, ou, vamos lá, nesses textos, ele está falando de textos na língua grega. Famílias de manuscritos diferentes, mas os textos são gregos. E esses textos, eles trazem o nome de Jesus em grego. Porque até hoje não foi descoberto nenhum só manuscrito, por exemplo, daquilo que eles batem o martelo e diz que
Mateus foi escrito em hebraico. Seria o nome Matitiahu, que aparece com Matias, forma aplológica, né? De Matitiahu. Não existe um manuscrito advogando que o Evangelho segundo o Senhor Jesus escreveu Mateus foi escrito no texto hebraico. O que nós temos é a Brit Hadashah, que é o texto do Novo Testamento escrito em hebraico, que assim como a Septuaginta é uma tradução da Torá e do Tanar, da mesma sorte, a Brit Hadashah é uma tradução do Novo Testamento, que é grego. Então, no Novo Testamento grego, como é que aparece o nome de Jesus? Bom, ele aparece como Iesus, e não como Yeshua. Nós dizemos que Iesus é a forma grecizada do nome Yeshua. Então, por exemplo, Iesus, muitos desses restauracionistas, eles procuram negar a realidade do nome Iesus, dizendo que ali não pode ser o nome do Filho de Deus, porque é o nome do Deus cavalo. Porque eles fazem uma amálgama, traduzindo Ie, que é a forma contraída de Yehová, que é Deus, mas Sus, que é cavalo, em hebraico. Isso em hebraico. É. Logo, Iesus seria cavalo. Deus cavalo. Só que Iesus, curiosamente, não é hebraico, é grego. Agora, você vai fazer essa assonância, o fato de uma palavra ter um som parecido com uma palavra no outro idioma, agora significa que você realmente está produzindo o que esse som quer dizer naquele idioma. A mesma coisa no latim, né? Quando eles falam, isso aí em latim é Deus porco. Não sei justamente. O que, esse é o porco, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Cada idioma tem a sua peculiaridade, portanto, Iesus, que é o Senhor é o Salvador, o Senhor salva, né? Ele salva. E da mesma sorte, Yeshua é a forma contraída do nome mais amplo, que ele sofreu uma contração do nome Yehoshua. Aí já é o hebraico. Que é o hebraico, que é o nome teofórico. O que é o nome teofórico? Tudo isso faz parte da onomatologia. O nome teofórico vem de Theos, que é Deus, e Forel, que é trazer. O nome teofórico, seja qual deles forem, são os nomes que trazem um elemento divino. Por exemplo, o meu nome, Eliar ou Eliarro, né? Ou Elial, né? Os judeus pronunciam Elial. Tem dois nomes divinos que compõem este nome. Você tem El, que é o nome genérico, que fazia parte do panteão cananeu e da ideia de força, mas Iar ou Iarro, que é a forma contraída de Iavé, que sofreu uma aglutinação das vogais de Adonai. Então você tem Iavé é Deus ou Iavé é o meu Deus. No caso de Yeshua, depois do cativeiro babilônico, foi a contração do nome Yehoshua, que vem de Yeho, que é o nome de Iavé, mas Shua, que vem do verbo hebraico Yasha, que é salvar. Logo, Yehoshua significa Iavé é salvação ou Iavé salva. Vamos lá, tem aqui o Leandro Correia, ele está perguntando o seguinte: é verdade que o nome de Jesus era muito comum? O nome Jesus era um nome comum na época de Jesus? Isso é tão verdade que, por exemplo, no julgamento de Jesus, tinha ali um salteador, que Pilatos, também não sou advogado de Pilatos, mas Pilatos fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Porque o próprio texto diz, ele sabia que por inveja o haviam entregado. E a própria mulher dele, que não está, o que eu vou dizer agora não está na Bíblia. O nome dela, de acordo com a tradição, se eu não me engano, nos Atos de Pilatos, que é um livro pseudoepígrafo, o nome dela aparece como Cláudia Prócula. Cláudia Prócula, então, entra na audiência através de alguém e diz, olha, não entre na casa desse justo, porque por ele eu muito sofri. Agora, o que ocorre? Isso Pilatos, aí já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Agora, só não está o nome. Só não está esse nome da Cláudia Prócula. O que ocorre? Pilatos tinha 1000 motivos para não levar Jesus para a cruz. E até ele queria provocar as autoridades judaicas, né? Só que ele, então, como era costume, sempre soltar um prisioneiro por ocasião da festa, trouxeram quem? O pior crápula da sociedade. Que eu costumo dizer o seguinte, quem é Barrabás? Barrabás sou eu, Barrabás somos nós, né? Falou, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? De acordo com a história, Barrabás também se chamava Jesus.
tem Jesus o justo. São várias pessoas com o nome de Jesus na época. Assim como, por exemplo, na Bíblia são várias pessoas com o nome de Miguel, que a bem da verdade não é Miguel, é Michael, que a transliteração seria Micael. Isso é uma realidade, tinha mesmo. Vamos lá. Aí a Electra, ela diz assim, Jesus nem existe no hebraico, é Yeshua. Então, volta aqui a explicação, né? É verdade, né? Não tem como ter o nome Jesus em hebraico, porque em hebraico é Yeshua. Mas a tradução... Pessoal, é o seguinte, quando a gente era pequeno, lá em Barbacena, contaram pra gente uma história que nomes não se traduzem. Só que lá em Atos 9,36 está dizendo assim, ó, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido esse nome é Dorcas. Contaram essa história pra gente que nomes não se traduzem, mas na Bíblia o nome se traduz sim, né, o tempo todo. Por exemplo, quando você tem a Bíblia King James, o que é King? É rei. O que é James? James é o nome para Tiago. James é em inglês, Tiago é em português. Assim, que por sua vez, Tiago vem de Jacobos, que é grego, que é Jacó, que por sua vez em hebraico é Yaakov. Então você tem Tiago, Jacó e James são o mesmo nome em línguas distintas, tá certo? Então em português, Tiago, em inglês, James, em hebraico, Yaakov, que é Jacó para nós, entende? Então, a mesma coisa, são muitos, né? Por exemplo, Guilherme. Guilherme, em português, em inglês é William, né? Então, enfim, nomes se traduzem o tempo inteiro. Mas contaram pra gente essa história. E aí as pessoas dizem assim, não pode traduzir o nome de Jesus, porque não sei o que e tal. Então, vamos lá. Quando você fala Jesus, assim, J-E-S-U-S, você está falando o nome do Salvador em português. Se for em hebraico, é Yeshua. Se for em grego, é Jesus. Se for enfim, depende da língua. Entende? Então, em inglês é Jesus. Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que assumir é que nome se traduz sim. Nome se traduz sim. Não é verdade que nomes não podem ser traduzidos, porque na Bíblia nomes se traduzem. E aí esse versículo de Atos 9:36, eu acho que põe um ponto nessa questão, porque havia em Jope uma discípula chamada Tabita, nome esse que traduzido é Dorcas. E não só esse, João 1:41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que do hebraico é o Mashiach, que vem de machar, lambuzar com óleo, separar para um ofício. Que traduzido é o Cristo, que vem do grego. Christos, da raiz grega crio, que é lambuzar com óleo e separar para um ofício. O Elias, e essa história de que há uma contradição entre Isaías e Lucas? Porque lá em Isaías está dizendo que ele vai ser chamado de Emanuel. E aí tem um monte de irmãos que chamam irmão Emanuel, né, tal, não sei o que, e tal. E no Novo Testamento, o anjo Gabriel chega e fala assim, para o José, você vai colocar o nome dele de Jesus. Emanuel ou Jesus? É uma contradição? Bom, não vemos contradição a partir do momento que você volta os seus olhos para essa questão onomatológica. Dentro da onomatologia existe uma área conhecida como polionímia. O que é a polionímia? Polionímia vem de polis, e polis em grego é vários. Por exemplo, uma palavra polissílaba é aquela que tem 4 ou mais sílabas. Então a polionímia vem de polis, vários, mas onomá, que é nome, ou seja, a polionímia ocorre quando você encontra com um indivíduo que tem mais de um nome, 2 nomes, 3 ou até 4, como é os nomes. Deus, por exemplo, tem vários nomes. Jesus tem vários nomes. O próprio Pedro, esse não era o verdadeiro nome dele, ele tinha o nome de Shimeon, que passa a ser Simão, que passa a ser Simão Bajonas, Simão Pedro, Pedro, Quefas. Veja quantos nomes.
agregados a uma mesma pessoa. No caso de Jesus, realmente nós temos ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, como uma profecia de dupla referência. Em princípio, ela tem a ver com Acás, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, principalmente em Mateus capítulo 1, versículo 23, nós vemos o cumprimento literal desta profecia na pessoa do Filho de Deus. E ali ele também é chamado de Emanuel. Mas se você ver o versículo de número 20 do capítulo 1 de Mateus e Lucas 1:31, o anjo diz que o nome dele seria Jesus. Afinal, Jesus ou Emanuel? As duas coisas. Tanto Jesus quanto Emanuel, levando em consideração essa transposição do abismo cultural em que uma pessoa tinha mais de 2, 3, 4 nomes. É como, por exemplo, uma outra curiosidade que aparece no livro do Apocalipse. João é convidado a subir até o céu. Chegando lá no céu, ele vê um trono e alguém que está sentado sobre o trono. E ao redor deste trono tem 4 tronos e depois mais 24 tronos. E aí João, no capítulo 5, ele chora muito porque aquele que está sentado sobre o trono trazia um livro que estava selado e ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abrir esse livro. E ele estava curioso, como todos nós, para saber o conteúdo deste livro. Quando então um dos 24 anciãos diz assim para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João vai olhar o leão da tribo de Judá, o que é que ele contempla? Ele contempla um cordeiro. Agora, é leão ou é o cordeiro? Não aparece? Não parece aparentemente contraditório? Por que não é contraditório? Porque Jesus agregava as duas figuras em si. Ele tanto é o leão da tribo de Judá, que inclusive todas as tribos elas têm um brasão. E o brasão da tribo de Judá é justamente o leão. Mas por que Jesus também é o cordeiro? Porque em João capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus que está se aproximando, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ele é o nosso cordeiro, o cordeiro pascual, e é também o leão da tribo de Judá. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Temos mais perguntas aqui, Elias, sobre o nome de Jesus e sobre essa questão dos nomes e tal. Você já viu, por exemplo, essa seita? É um pessoal que fica marcando a volta de Jesus quase todo ano. Já tem uns 5 anos que eles fazem isso, ou mais talvez. Eles ficam marcando a volta de Jesus todo ano. Inclusive tem uma figura aí que já marcou várias vezes a volta de Jesus e até agora... Isso. E tem muito seguidor. É um falso profeta. E... como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Romildo Ferreira. Romildo... Ferreira. Não sei, é Ferreira? É Ferreira. Tá certo. E fica marcando, é um falso profeta, fica marcando a volta de Jesus. E o grande desafio é falar que o nome de Jesus é Iausha. Essa construção é uma construção possível do nome de Jesus em hebraico? Por exemplo, na Bíblia, o Salvador se chama Yeshua ou Iausha? Então, nós não temos assim, no texto hebraico, nada que aponte para essa realidade. Pode ser algo meio parecido, né? Que Ial, que pode ser uma forma contraída, né? Que na verdade Ial seria Yahu, que geralmente os judeus eles não pronunciam esse H, que é a transliteração do Vav. É Vav, né? É do Vav. Não, o H é do vamos lá. Y seria o A embaixo, aí depois o H. Isso, que seria o Vav, né? Que é uma transliteração, né? Então, não. Mas não dá o não Vav. Dá, né? Não tem dá. como ser Vav ali. Justo. Não tem como ser a letra Vav. É que assim, eu não sei, a minha percepção é que eles fazem... Primeiro eles têm algum tipo de revelação ou coisa parecida. Depois eles vão para o texto e tentam fazer o texto... Não, é o rei, não é eu estou fazendo confusão. É o W, que é a transliteração do Vav. Isso. Seria o rei. Então, é o rei. Tem o rei e tem o ret, né? Isso. É o rei, o rei seria é o H. Só que geralmente os judeus não pronunciam, né? Eles não pronunciam. Depende, se eles forem judeus da Espanha para cá, eles não pronunciam, que é a maioria. Os sefaraditas. Mas se eles forem
lá da Rússia e tal, Já que pronunciam. são os askenazitas e tal, eles já pronunciam. Já Mas pronuncia. a maioria não pronuncia. Yao. Então, dá um som bastante semelhante, né? Yao, como é que eles pronunciam? Yausha. O Yausha. nome de Jesus é Yausha. Yausha. Diríamos que seria o mesmo que Yeshua, mas Yah, Mas eu não acho dá meio, por conta não dá. por exemplo, desse quando A. você vai, quando você vai, por exemplo, né, Yeshua, por exemplo, você tem o Yod, o Shin, o Vav, que aqui no caso seria o U, e você tem o Ain, né? Para dizer Yausha aqui, Não faz sentido. não é uma construção possível. Né? Não é uma construção possível. Desculpa, eu tô... Obrigado. Não é uma construção possível, né? Aqui. O que nós encontramos no texto hebraico, no texto massorético, no texto consonantal, no Tanar, é sempre essas formas. Por exemplo, a forma reduzida de Iervá ou Iavé pode ser Ie, pode ser Io, pode ser Ierro, mas nunca Ial. Não dá. É uma construção impossível, né? Bom, vamos lá. Manda sua pergunta para cá. O WhatsApp